ao Playground Podcast, o podcast onde discutimos ideias inovadoras e o impacto delas no mercado imobiliário e de arquitetura. Eu sou de Carla Sena, aqui ao meu lado tem a Fernanda Queiroz. Hoje vamos explorar a transformação dos imóveis, da história até as tendências do futuro. Como ela pode moldar e de como isso pode buscar impactar num novo lar. Mas, Deca, antes, a gente precisa agradecer aos patrocinadores, né? Claro. Que sem eles não estaríamos aqui de forma alguma. Sim. Em primeiro lugar, Rene, né? Salão Rene, a gente tem muito a agradecer, porque cuidou, né, dos nossos cabelos, das mãos, da maquiagem. Não podemos deixar de falar também da Projectos, que faz projetos para tanto a área residencial quanto a área comercial também. E Alfa Home também, tá? Que é referência em acabamento cerâmico. Você sabe que eu tô construindo, né, Deca? Sim. Claro que você sabe que foi você quem fez meu projeto de design. Sim. Claro. E eu comprei todo o meu material de cerâmica lá. Porcelanato, revestimentos. Gente, é um luxo. É lindíssimo. Vocês vão amar. E eles estão bem atualizados com relação às tendências do mercado, porque eu já passei o olho. Alfa Home. Top, viu? Topíssimo. E eu tenho também que agradecer a Top House. Sim. Né, que é uma empresa de vistoria imobiliária. É aquela tipo de vistoria, Deca, que quando a gente aluga um imóvel ou vende, a gente entrega o relatório na íntegra, né? A gente pede para eles um relatório na íntegra e eles vão trazer para a gente um relatório, inclusive com vídeos, né? Que vai garantir que o imóvel seja devolvido nas mesmas condições em que foi recebido. Vistoria, no caso, Vistoria né? imobiliária. Perfeito, maravilhoso. Top House, muito bom. E estamos aqui, né, na presença do Francesco Nani, né, CEO da Dena, onde a gente vai começar aqui a bater um bate-papo, né, que o objetivo aqui é trazer informação e também trazer conteúdo, mas de uma forma descontraída e leve. Então, como vamos conversar, Francesco, por favor, se apresente para a gente. Obrigado pelo convite, é emocionante. Meu primeiro podcast da Dena. Eu sou Francesco, eu sou CEO da Dena. A Dena é uma construtora que vem desenvolvendo vários empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari. E é uma junção de duas empresas, né? A Dena do Engenharia e a Nani Realizações. E aí a gente vem construindo desde 2020, né? A gente começou esse caminho pós-pandemia, juntos. né? Pós-pandemia. No meio da pandemia, Na verdade, né? a gente constituiu a Dena exatamente antes da pandemia, para fazer um empreendimento, né? Um terreno que a gente tinha comprado em 2010. Né? Essa parceria, essa amizade nasceu lá longe. Sim. Né? Com o Renato da Dídaro e a minha família. E a gente definiu, né? Antes da pandemia, de elaborar aquele projeto que é o Rio Vilas, que foi um fantástico empreendimento, vocês conhecem, lá em Vilas do Atlântico, bem no miolo de Vilas do Atlântico. E no meio do caminho, né, aconteceu a pandemia, a gente esperou um pouquinho, então de fato a Dena nasceu em 2019, mas começou a atuar em 2021. E a gente começou com um empreendimento menor, né, Full Life, depois o BI, aí vai. E a gente lançou agora esse ano o nosso 10º empreendimento. Já entregamos 5. De 2021 até hoje, 10 empreendimentos. 10 lançamentos, 5 já entreguei, a gente vai entregar 2 agora esse mês de maio, junho. Será que deu certo? Tudo indica, né? Me fale um pouco sobre a sua origem. Você veio de Bergamo, né? Uma cidade da Itália. E assim, qual a relação, como foi essa questão cultural e social e histórica? E o que você trouxe de lá, né? Da sua terra, da sua cidade, e você está podendo aplicar aqui no nossa cidade, né? Em Lauro de Freitas, precisamente, né? Então, conte um pouco pra gente sobre isso. Vou resumir porque a história é longa, mas eu vou resumir um pouquinho. Na verdade, a Dena é exatamente esse nome da história, porque tem metade de sangue baiano, que é Renato e Luciano, da Dídaro, e metade do sangue da DNA da Dena é italiano, né? Que somos a nossa família, meu pai com os 3 filhos, né? Meu pai já deslumbrou desde 2006 que ele não via um futuro para a gente lá na Itália, e ele começou a investir aqui e tal. E a gente chegou aqui em 2007, foi até uma aventura muito grande, foi difícil a ambientação, né? A gente mudou de continente. Sim. Mas enfim, a gente aqui conheceu uma pessoa, Renato, da Dídaro, que nos ajudou muito, porque a gente veio com a mentalidade, né, europeia. Sim. Inclusive nas obras, a gente tinha uma metodologia de trabalho diferente, a gente já era construtora lá, a gente vimos aqui para replicar e com a ideia de terceirizar as obras, né? A gente fazia o incorporador, não fazia o construtor.
mas foi um choque de realidade, a gente descobriu que não podia ser assim. As obras aqui têm que ser mais seguidas de perto, acompanhadas, né? E Renato nos ajudou muito. Então daí nasceu essa amizade que depois virou a fusão, né? Virou comprar um terreno junto em 2010, né? A gente se conheceu lá em 2009 com o Renato. Em 2010 a gente comprou esse terreno para depois fazer alguma coisa. Depois cada um pegou os seus caminhos, fizemos nossa experiência de vida. A Nani construiu em Laura, depois fui em Prado Forte. A Dédalo também foi em Vilas, em Laura, depois fui para Brantas. E aí em 2019, como falei, 2019 a gente falou, vamos realizar o IU. Então é uma metodologia diferente, né, de trabalho, mas a gente conseguiu trazer algumas coisas, algumas novidades. Um cuidado sempre com os colaboradores, que é importante. Sim, com certeza. E, enfim, a Dena é o resultado dessa sintonia. Mas vocês já eram construtores? Já era construtor. Minha família já era construtor. Meu pai, a gente se mudou aqui em 2008, então, alguns anos atrás, eu ainda sou jovem. Sim. Estou meio acabado, mas sou jovem, né? Que não é fácil, mas enfim, meu pai já era construtor lá, mas as dificuldades que a gente tinha lá não era tanto de execução, mas a de aprovar um alvará na Itália era um projeto e tanto. Sim, né? sim. Mas enfim, eu venho de uma cidade, Bergamo, que é maravilhoso, né? História, algumas coisas faltam aqui, que não sinto uma falta lá. De lá, né? Mas realmente, eu sempre digo ao pessoal, as oportunidades que o Brasil nos permitiu, lá a gente não teria. Então, meu pai teve aquela visão lá em 2006 de começar, a gente somos 3 irmãos, né? Sim. De deslumbrar alguma atividade fora da Itália. Viu a Bahia, ele chegou aqui para fazer uma marinha, para você imaginar. Nossa. Mas depois eu tive o choque da realidade que não era possível fazer uma marinha aqui. E aí a gente começou a fazer alguns empreendimentos menores. E a gente conseguiu, né, tirar um caminho certo. E a Dena realmente foi um resultado. A pandemia mudou muito o mercado. Bastante. Né? No mundo, né? No mundo. Algumas coisas ruins aconteceram, mas coisas boas também aconteceram. Para a Dena, isso foi positivo. O momento certo na hora certa. Maravilha. Claro, muito trabalho, muita dedicação, esforço, compromisso, mas... Aí deu certo. Funcionou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta específica, porque eu moro ali na região, né? Certo. E o IU, que vocês construíram, que é um empreendimento de apartamentos, é um prédio de alto padrão. É o melhor apartamento da região. Não existe um igual. O que foi que deu certo, nós sabemos, né? Já sabemos disso. Mas o que foi que lhe deu a certeza de que você poderia construir dentro de Vilas do Atlântico, no coração de Vilas, onde o público-alvo busca mais por casas, um imóvel nunca construído, um empreendimento nunca construído na região, que é um empreendimento de alto padrão, Deca, a lá Alphaville. Sim. Paralela. Na verdade, o IU foi exatamente onde nasceu tudo, né? E a gente desenvolveu vários projetos ao longo do tempo, muitos comerciais, depois residencial, depois suspendeu, a gente voltou. Quando a gente definiu o IU e o padrão construtivo do IU, a gente entendeu o seguinte: hoje Vilas é maravilhoso, um lugar maravilhoso para se morar, né? O ambiente lá é muito bom, tem tudo o que precisar. Só que hoje nasceu com um loteamento, né? E todo mundo está buscando alternativas para as casas. Né? As casas têm uma determinada idade, né? As casas de Vila são mais antigas. Né? Às vezes atrapalha. E as pessoas também que moravam na casa não são mais aquele jovem de algumas décadas atrás. Sim. E a gente, então, preferiu fazer um produto sofisticado. A gente criou um metro quadrado, um valor de metro quadrado que não existia na região. A gente chegou e vende ainda hoje 11, 12 mil reais o metro quadrado. Então, não existia na região esse produto. Então, foi o maior desafio. Mas se você não se botar uma meta maior do que você puder alcançar, você não consegue crescer. Sim. E a gente realmente foi um desafio grande, tanto pela planta, pelas características do apartamento, porque a gente introduz também, inclusive, tecnologia construtiva do drywall, do vulgar cartonado, que na região Steel frame. Não tinha. Então, em Salvador já tinha alguns empreendimentos que estavam desenvolvendo para residencial acartonado. Sim. E a gente foi pioneiro, né? O primeiro a trazer. Então, imagina, o primeiro prédio como volume, como porte, com acabamento diferencial e com novidades construtivas. Perfeito. Que permite, inclusive, dar uma mobilidade, uma transformação, né? Sim, então, interna, na flexibilidade do cliente, que é o meu foco. É sempre fazer o que mais
possa agradar o cliente, né? Mudar, adequar, né? Ajustar o seu apartamento, decorar da forma que ele quer. Não, isso é Esse perfeito. é um conceito que a Dina leva muito. Isso é perfeito, porque é uma das dificuldades, né, que a gente tem como design de interiores, às vezes fazer essa transformação onde a gente precise mexer, né, na estrutura. Sim. E aí você deixar uma estrutura que fique, né, confortável e fique fácil de fazer essas mudanças. E lá naquela região, a maioria das construções, vamos dizer, de edificações, inclusive é impossível você fazer até botar um prego na parede. Estrutural, né? A gente outra coisa legal é que a gente entregou muito mais do que ele prometeu ao cliente. Isso é o nosso diferencial. Porque às vezes isso sai do conceito, não precisa, já deu, você tem um orçamento, né? Você tem que ficar naquele orçamento. A gente não está pego isso. Claro, todo mundo está no negócio para fazer um resultado, né? Mas a gente sempre entregou muito mais. Então, é que o acabamento que a gente entregou para os nossos clientes do You, inclusive nas áreas comuns e tal, é muito além, né, do que estava esperado por eles, né? Sim. Então, um diferencial da Dina é o cuidado, né, com o cliente. Eu, Deca, particularmente, fiquei um pouco receosa, achei extremamente ousado da parte da construtora, né? Lançar esse empreendimento onde eu, como corretora, como linha de frente ali na área comercial, ouvia demandas de muita... O pessoal só vai lá querendo casa. Vilas do Atlântico, casa. Se quer ir para apartamento, Salvador. E aí o pessoal lá vai buscando casa porque é beira da praia e tal. E aí o que foi que eu comecei a perceber? Foi exatamente o que ele disse. Os idosos, as pessoas mais velhas daquela região que estavam morando naquelas casas antigas, enormes, estavam vendendo os imóveis para continuar morando em vilas, só que em apartamento, né? Coisa que os construtores estavam fazendo o mesmo do mesmo, né? Eles estavam construindo casas, e eles vieram e colocaram apartamentos. E aí eu fiquei com essa pergunta na ponta da língua. Eu falei, eu quero saber que ousadia inicial foi essa. Hoje foi ótimo. O You é tudo nascente. Temos ainda 2 coberturas lá, que são maravilhosas, a vista mar. Você não tem hoje na planta dessa lá. Na região. É bem bonito, então, bem bacana. Acho que vale a pena. Se você não conhece, sim. Vou lá visitar. De repente, se quiser comprar alguma unidade, você vai falar. Aí vamos ver, a cobertura está livre, tá? Com certeza. Francesco, hoje, na sua visão, o que mais pesa na decisão de um comprador de um imóvel? Primeira coisa é a localização. Né? Tanto é que um dos principais itens que quando a gente escolhe um terreno é a localização, em uma área urbanizada, que imprime um crescimento. Depois, hoje o meu cliente ele busca uma planta que seja certa para a família dele, né? Então de tamanho, né? De dimensões, que tenha um condomínio com infraestrutura completa, e isso a gente capricha. Porque a gente está uma contra-tendência. Geralmente, as construtoras tentam minimizar quanto mais áreas comuns. Antigamente não era assim. A área comum era o primeiro foco, né, para depois vender a unidade. A gente continua, online é uma experiência aí, em um condomínio de 128 casas, terras, 2.200 metros de área comum. Esse é um diferencial. E a Dina estava faltando, claro que ao mesmo tempo, o cliente quer um produto justo, que caiba no bolso dele, né? Então, um preço justo, com o acabamento que ele merece, que a Dina faz muita questão de entregar para o cliente, e com uma facilidade de pagamento. Tanto é que a gente fez um workshop lá na Dina, fiz alguns meetings e tal, para chamar os nossos colaboradores, corretores e tal, que são nossos dia a dia... Parceiros, né? Parceiros fundamentais, né, de jornada. E a gente tratou exatamente disso. O que faltava na Dina, a gente tinha tudo. Produto, localização, planta, arquitetura moderna, né? Tudo. Porque o imóvel vai se valorizar no tempo. Preço justo, mas faltava uma melhor facilidade de pagamento. Sim. E a gente fez uma parceria maravilhosa com a Caixa hoje. E você já financia na planta, você dá 10% de entrada, tem uma parcelinha de evolução de obra, você garante o seu recurso, uma taxa hoje de 9,93%, com a taxa que não existe no mercado. Então a gente vem fazendo um trabalho de casa, para a gente, todo o lançamento, já oferecer as melhores condições. Que, repito, em todas as coisas, o foco tem que ser o cliente. Né? Não adianta crescer e se desfocar. Claro é que todos estamos ali para fazer números, mas a gente tem esse carinho, esse cuidado desde estudo do projeto, apresentação, venda, entrega. Uma pergunta que eu queria, assim, a parte de interiores, né? O design de interiores, ele já aparece nas primeiras ideias, na hora da concepção do projeto, ou ele vem depois na hora do cliente, porque se existe essa preocupação na hora da concepção do projeto para que possa fluir um trabalho de acordo com as características ou o perfil do cliente?
Olha, vou dizer, a gente tem sorte que tem uma equipe muito dinâmica. Os sócios, nós 5, os Andrés Imóveis e Renato e Luciano, somos ativos. E a gente tem uns parceiros, inclusive arquitetos e arquitetas, né? Bruno Ivo e da Alessandra e Maria da Mi Architects. Elas são muito abertas. É coisa que não é fácil, Sim. às vezes, achar de profissionais. Bem sei. Né? Então, a gente, depois de estudar a localização, a gente vê o que a gente está buscando para o nosso cliente, né? E a gente vai desenvolvendo esse projeto a várias mãos. Nem sei hoje quantas são essas mãos, mas Sim. a gente vem com ideias, vamos ajustando, exatamente, e começa de dentro para fora. Então, a fachada, ótimo. a gente fecha no final. Que delícia ouvir isso. Então, a gente tem uma preocupação. Não, é muito bom, porque eu preciso dizer que é muito bom, porque é exatamente o caminho que eu, como design de interiores, eu executo os meus projetos, né? E quando é na área comercial, por exemplo, o cliente fica ansioso. E a fachada, eu preciso dar conta do interior para que a fachada reflita o que está dentro, né? Maravilha ouvir Porque isso. não adianta eu vender para o cliente uma fachada maravilhosa e ele se entrar no próprio lar, na própria casa, não se sentir bem. Sim. Né? Sou caixa vazia, né? Exato. Eu já tive experiência no New Johannes, por exemplo, que é um empreendimento lá em Buraquinho de Village, bacanas, 98 metros. A gente poderia fazer mais unidades. A gente sacrificou, era 49, me parece lembrar agora, 49 unidades. Inicialmente, no final a gente tirou, chegou a 32, porque eu queria deixar os módulos mais afastados de Village, queria adicionar vaga, entregar 2 vagas para o cliente em vez de uma. Então, às vezes, a gente abre mão do resultado, mas a gente quer ver o nosso cliente, ele não pode me dizer que não gostou. Sim. O projeto que a gente vai lançar no segundo semestre, o AP Villas, que é o prédio perto do Chateaucoq, a gente refez esse projeto 2 vezes. A gente estava no final para ir para a prefeitura, e aí eu mesmo questionei os outros, rapaz, nem todas as unidades são nascentes. Eu não posso entregar um negócio desse. Hoje a gente tem uma meta que a gente senta na mesa e fala o que é que tem de ruim nesse projeto. Finalizado tudo, viu? Sim. Ainda bem que temos profissionais que nos entendem, Sim, nos aguentam, sim. porque não é fácil. Sim. Mas é que o objetivo é comum, é que a coisa funcione, né? Tanto da sua parte quanto a gente deles. forçar a barra se claro. o caminho não está indo certo. Né? E aí a gente tem essa preocupação, a gente vai e volta, a gente, inclusive com nossos parceiros corretores, a gente dá uma data, vamos lançar, depois a gente tem que ajustar umas coisas, mas o objetivo é sempre chegar no melhor caminho, no melhor definição para o cliente. Então, o layout de interior, respondendo a sua pergunta, acho que fugir. Sim, não, mas é fundamental para a elaboração do projeto. Começa daí e depois vai para fora. Maravilhoso, perfeito, porque e hoje a gente está se sacrificando o conforto interno, né, dos imóveis, às vezes por 50 centímetros, 1 metro, né? E aí eu falo isso porque quando eu vou visitar alguns empreendimentos, só por curiosidade ou para saber, eu fiz, meu Deus, 50 centímetros aqui já traria um conforto para o cliente incrível. E ouvir isso de você é muito legal, muito importante e gratificante saber que tem essa preocupação e esse interesse, né? Porque eu acho que todo empreendimento, todo comércio, para ele dar certo, ele tem que estar bem estruturado, bem pensado e bem organizado. Massa, parabéns. Se faz o melhor que a gente pode. Não é perfeito, mas a gente tenta Sim. chegar lá. E, Francesco, me fale um pouco sobre esse boom que está tendo na região de Vilas de Abrantes, ali na Estrada do Coco. Eu como corretora, eu tenho percebido que está tendo uma demanda muito grande. Eu estou recebendo algumas demandas de alguns proprietários de imóveis na região, né, de Vilas, aquela região ali em torno, e vendendo para fazer casa em Abrantes, para mudar para Abrantes, né? Tô percebendo algum movimento também da parte, os empresários também procurando, né, terrenos, galpões, enfim, para construir e ter suas empresas lá naquela região, escolas, né, que estão crescendo também. Então, e eu sei que vocês têm um empreendimento ali também, já apostaram nessa região. Eu queria saber o que é que você pensa sobre aquela região ali e falar também um pouco da questão do trânsito. O que é que você acha que pode acontecer, enfim. Tá. Né, daquela... Vamos lá. Depois a gente continua, né? Tem uma ramificação, atuação, tanto em Vilas, em Buraquinho em Vilas, e a gente vai fazer lançamento, já fizemos o nosso 10º lançamento foi exatamente em Abrantes, onde a gente investiu muito, temos vários lançamentos para fazer. Já 3 são garantidos, a gente está vendo outros por aí. A região está crescendo muito, né? Do ponto de vista de investimento, que é um cuidado que a gente tem, além da toda a parte do projeto, de como a gente entrega, é para o meu cliente sair ganhando no seu imóvel, né?
Então, a gente está investindo hoje, por exemplo, lançamos o Line, que são, como comentei antes, 128 casas térreas, com garden privativo, uma demanda que estava deprimida na região. E a gente viu, mesmo assim, a gente não abriu mão de aumentar casas, de abrir mão de áreas de comum, né? Uma área comum que tem quadra de futebol, quadra de vôlei, salão de festa, uma piscina com raia de 21 metros, longe gourmet, espaço yoga, que agora é de moda, né? Espaço de academia, enfim. A infraestrutura completa, né? Com segurança, com guarita, com clausura, né? Que é um diferencial, 24 horas. E a região, a gente acredita muito. Se não acreditasse, a gente não chegaria com um empreendimento desse porte. Então, uma área de 30 mil metros, com 128 casas. Está crescendo muito, inclusive, está bem estruturada. A gente tem muita escola de nível, inclusive, que se instauraram lá. Tem o Mepobet, tem o Vila Global, tem o Dom Bosco, aí perto, aqui atrás do Clube da Caixa, né? Temos mercados, temos tudo. Eu moro lá em Lauro, eu não saio de Lauro, senão para ir em algum hospital ou alguma consulta médica específica. Porque a região de Abrantes, aí eu considero mais Lauro que Abrantes, sabe, viu? Sim. Estamos mais perto, né? Muita gente pensa o serviço, ainda é Lauro, mas depois da ponte de Busca-Vida, aí já é Camaçari, né? É Abrantes. Todo o serviço está ainda, né, em Lauro. E o shopping, né, que fecharam, Busca-Vida vai abrir. Em outubro, né? Vai abrir. Acho que em outubro, Então, está em plena expansão, do lado direito e do lado esquerdo da pista. A gente conseguiu já garantir alguns terrenos bacanas, o Line é um deles. O tráfego já está aumentando, né? Fizeram a terceira pista agora na frente das escolas. Umas paralelas, as transversais, parece que estão investindo, vai fluir, né? Estão investindo, está crescendo justo. E olha que alguns anos atrás não tinha nada. Nada. Nós Poucos anos atrás não tinha nada, impressionante. Né? Mas exatamente isso é o momento, inclusive, para investir nessas áreas. Sim. Né? Porque é o momento que você consegue, por exemplo, o Line, a gente está chegando a um valor a partir de 498.900 na casa de 81 metros, que você, no mercado, você deveria vender a 600 mil. A gente está vendendo muito abaixo, inclusive a Caixa avaliou esse valor de 600 mil, muito abaixo do que o mercado está dizendo que vale. Sim. Por que a Dena faz isso? Porque eu quero volume, eu quero ver o meu cliente feliz. O que acredita na Dena e comprar hoje o meu produto, lá na frente, quando entregar, ele já ganha dinheiro. Sim. Então a gente cresce e o meu cliente, o melhor boca a boca, o meu melhor marketing. Eu acredito muito nisso. Sim. Então, respondendo, acredito muito na região, a Dena acredita muito na região, por isso está investindo muito lá. E vai ter muitas novidades, né? No segundo semestre vai lançar um empreendimento também de casas, duplex e tal. Lá em Abrantes. Lá perto. Não vou te dizer onde. Nossa, eu queria saber. Já vou começar a vender. Eu já quero começar a vender. É engraçado porque você percebe que o crescimento está indo todo para o litoral, né? Salvador já parece que está esgotado. E aí passou a ser Lauro de Freitas, né? Que e também. agora já está a Camaçari. pandemia mudou muito o conceito. Todo mundo queria uma casa, um apartamento com a possibilidade de uma área aberta. Sim. Não queria mais morar em uma torre encurralada em Salvador. Sim. Então, por isso eu falei que foi uma sorte da gente a pandemia, porque mudou esse conceito. Sim. A gente lançou o Life, que são esses apartamentos, depois do BID de 65 metros, você mesma é testemunha. E a gente replicou esse produto agora, né? A gente já entregamos 62, 52, a gente lançamos um de 76 e um de 48, o Prime One. De apartamento, 65 metros, com 2 suítes, mais lavabo, living integrado e varanda gourmet. E tem opção de garden. Então, sempre tem esses, um tipo vilagem, né? Terra mais primeiro, tem uma infraestrutura completa, você está dentro do Foz do Joanes, você tem uma segurança, você pode passear, correr, está perto da academia, e tudo perto da cidade de Vilas, né? Das escolas e tal. Então, mudou muito o conceito, né? A pandemia ajudou muito e as pessoas estão buscando sempre mais ter um cantinho dele, uma área aberta, um garden privativo, né? É legal. Uma área verde para pisar no chão, né? É interessante. É maravilhoso isso. Uma pergunta, qual é a sua, mediante a toda essa experiência que você está tendo aqui com esses empreendimentos, né? Mas a história que você trouxe da Itália para cá, você tem uma visão de... O que você tem como visão de futuro nesse segmento imobiliário? Você arrisca dizer que o que vai ficar ou o que vai sair? Qual é a expansão com relação a isso? Porque mediante sua fala agora, a pandemia, ela passou, a gente tem uma percepção do cuidado que a gente tem que ter maior com a nossa casa, com a nossa vida, né? Exato. Nossa família. Até o espaço yoga é um derivado, é uma consequência disso, né?
Exato. Então, qual é a sua visão, assim, você como empresário, você como investidor, você como europeu, o que você acha que vai ser uma tendência no futuro nesse segmento imobiliário, no segmento das casas e dos apartamentos, dos imóveis? Olha, eu acredito muito em casas, apartamentos, vilagens, mas não em prédios enormes, certo? Por exemplo, condomínio com estrutura completa sempre, né? Eu acho que tem sempre projetos que são acoplados a uma área comum, uma área verde acoplada a eles. Eu entendo que o futuro, né? Por exemplo, nossos projetos, a Dena, vamos dizer que é moderna, porque você pode mudar e fazer o seu layout, né? Você ajustar o seu apartamento do jeito que você quer. Desse ponto de vista, por exemplo, o Line foi o ápice da modernidade, porque é uma casa terra que te permite ampliar no térreo, te permite fazer um segundo andar, virar duplex. Então, talvez não é uma escolha de vida, mas uma necessidade, né? Um passo a passo que você vai fazer. Hoje eu consigo chegar até lá como valor, amanhã eu vou fazer uma ampliação, ou talvez não precisa. Você não tem filhos hoje, a casa terra resolve, daqui a pouco você consegue fazer um segundo andar sem ter muito dor de cabeça. Já está estruturada a casa para fazer os projetos, é bem fácil fazer a ampliação, de dar uma sugestão. Se você seguir na risca, o projeto que a gente vai te entregar, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Maravilhoso. Então, a gente já está atento a deixar à predisposição para você colocar placas solares, para você depois poder puxar sua tomada indicador elétrico, por exemplo, nas casas. Enfim, a gente tem esse cuidado, né, na modernidade, nas mudanças. É uma estrutura planejada, né? E já com visão de futuro, inclusive. Nas verticais, o drywall é exatamente o significado disso. Você precisa mudar, né, as suas características internas do apartamento da forma que você quer. Você quer aumentar o 4 de centímetros, diminuir aqueles 50 centímetros que você estava pedindo. Sim. Você consegue transformar, vou tirar um pouco da sala que está excedente, ou vou juntar 2 quartos. Isso é tudo possível fazer nos nossos prédios, por exemplo. Né? E nas casas a gente tem esse cuidado. Tem parede, por exemplo, que não são estruturais, que a gente sabe que o cliente pode retirar para ampliar a sala no line. A gente pensou em todo esse detalhe. Foi o ápice, vamos dizer, da modernidade. Porque não adianta. A modernidade é muito ligada à tecnologia hoje em dia. Sim. Né? A tecnologia você instala se você tiver infraestrutura. As nossas casas permitem fazer o que você quiser, certo? E a modernidade, e a tecnologia ela muda, cada ano tem uma coisa nova, né? A gente tem que estar aberto. A inteligência artificial está aí, né? Então, a gente cria as bases, né? De tudo, da infraestrutura, do que você pode fazer, ampliar. A gente pensa da necessidade de vários clientes, da acessibilidade dessas casas terras, né? E depois depende de cada um, né, personalizar o seu lar, transformar do jeito que você quer. Então, se você não tiver essa base, como você falou, tem prédio, você não pode nem botar um prego na parede. Né? Isso a Dena não é desse jeito, a Dena não entrega isso. A gente às vezes está tratando com sonhos. Né? É a conquista do primeiro imóvel, é a conquista de um upgrade na vida, sendo um apartamento menor, conseguir um apartamento maior, uma casa. Então, tem esse cuidado com o cliente. Eu falo para o meu pessoal, eu falo nesses meetings que a gente faz, tem que ter um cuidado. Sim. Primeiro de tudo, a gente fala sempre, tem que acreditar que o que a gente está entregando é realmente o melhor que a gente pode entregar. Se você acreditar nisso, você vai conseguir vender, inclusive, esse Com certeza. Eu sempre convido todos os nossos parceiros coletores para conhecer os nossos empreendimentos. Que aqui falar em um podcast é lindo, maravilhoso. Mas é a realidade que se impõe, né? É o que está lá. Né? A gente entrega o que promete, lá a gente entrega mais do que a gente promete. Não é campanha política, não, mas Sim, a gente entrega o que a gente promete. A gente faz, aí eu bato firme nessa trilha. A gente realmente faz mais, mas porque a gente vê o resultado ali, o sucesso que a gente teve. Pode ter o melhor projeto de apartamentos, de casas, mas se você não tiver o boca a boca do meu cliente que confirma que foi o melhor, como foi entregue, o pós-venda, o acompanhamento. Até porque isso é culturalmente, na nossa cultura é muito forte essa questão do boca a boca, né? O mundo é pequeno. Então, não se conhece. E a casa, se aí um fala bem, o outro também se interessa, então é o melhor, ainda é o melhor marketing. É o melhor marketing, marketing. É o que passa uma credibilidade maior. Você convidar os seus convidados nessas áreas, a Varanda Gourmet, a gente foi um dos poucos, né, que fiz ela gourmet com tamanhos reais que você cabe em mesa. Por exemplo, no Prime, no One, que é esse apartamento de 65 metros, a gente já entrega conduto para churrasqueira. Quem não quiser chamar um convidado para tomar uma cervejinha gelada, para fazer uma carninha na sua casa, sem precisar ir no clube. Sim. Não, esses diferenciais que fazem o meu cliente satisfeito, eu convidado dizer, poxa, eu também quero um negócio desse. Eu também quero um apartamento como esse.
né? E aí vai construindo a sua marca, né? A qualidade, a credibilidade que hoje tem. Agora, me diz uma coisa, Francisco. O padrão de entrega... Eu não sou designer, não, mas eu vou fazer uma pergunta da área dela. O padrão de entrega, o padrão dos materiais, né? Que vocês entregam os empreendimentos, que já, no caso, que vocês já entregaram, né? Certo. E esses novos empreendimentos, qual é o nível desse padrão? Digo assim, piso, porcelanato... Tudo que a gente enfim. instala é de qualidade. Uma coisa que, por exemplo, é um diferencial, eu acho que foi uma escolha estratégica, mas acho muito justa. A gente não entrega piso na sala e nos quartos. Graças a Deus. Todo mundo hoje, além de ter um amigo advogado, um amigo contador, tem um amigo design, tem um arquiteto. E as nossas esposas, elas que mandam. Então não adianta a gente Que bom que querer, você sabe disso, viu, Francisco? Esse casamento vai durar a vida inteira, ele já tem consciência disso. Então eu sei muito bem que quando o marido ele o último a confirmar, né? Sim, Você quer claro. que ela quer responder. É. Mas depois a gente quer, e eu acho muito legal essa questão da personalização da sua casa, né? Porque você, como eu digo, a Dena cria as bases, isso não significa que eu entrego o básico. Eu entrego as bases com estrutura bem feita, com acabamentos onde a gente entrega de primeira, com um planejamento, uma planta muito bacana, né, versátil, mas depois você tem que botar o seu coração, o que você quer, o seu gosto. Não, e isso é sustentável, inclusive, porque É a muito maioria entulho, dos apartamentos, muito quando a gente vai fazer um projeto, e aí às vezes o piso não casa com a proposta, né, do perfil do cliente na hora do projeto, tem que quebrar e tem que retirar. Isso mesmo... tira a garantia, inclusive, a gente não quer isso. Pois é. Quando quebra, perde a garantia, não quero. Eu prefiro que o meu cliente... Entendeu? No contrapiso, você vai só instalar o seu piso, você gasta só de assentamento, não precisa pouco. Tira tudo. Pouco e uma Porque coisa... nas casas é até fácil tirar tudo. Imagina um prédio. Sim. E no You, no Blue, nos prédios que a gente vai lançar aí, rapaz, é um desgaste. É. Né? E então a gente entrega realmente. Eu gostaria, por exemplo, a gente dá inclusive a possibilidade do cliente durante a obra, te manda formulário, se quiser que não instale alguma coisa. Sim. A gente deixa de instalar, Legal. deixa o Quem material compra lá. na planta, ok. Muitos clientes, eu tenho uma adesão muito alta, 60% dos meus clientes me pedem para não instalar algumas coisas, porque eles já têm um projeto. Quando a gente vende aquele book maravilhoso, né, que de fato, mais um diferencial, que está no book, realmente a gente entrega, a gente dá alguma sugestão de layout, né, nossas arquitetas são muito boas. E aí você começa a sonhar. Você começa a dormir sonhando na sua casa. E hoje, o Pinterest da vida, o Instagram e tal, te dá muita sugestão. É. Então, você vem namorando, né, no período todo da poupança, até entregar no empreendimento, como vai ser a minha casa, né? Tem muita gente que já contrata arquiteto o dia depois que fecha negócio com a gente, né? Então, a gente tem esse cuidado, a gente sabe que hoje é muito emotiva, sentimental essa venda, né, de imóveis. A gente tem esse cuidado com o meu cliente. Só para encerrar, eu sei que estou falando demais. Não, tá Fique à vontade, ótimo. a gente está adorando. Inclusive, eu estou aqui, recebendo no meu ponto aqui, uma mensagem de Neilton da Alfa Home, dizendo que agradece você não entregar com os pisos, porque ele vende os pisos para as áreas, né, que você não entrega. Então, tá tudo lá na Alfa Home. Então, é porque... Vou voltar, mas vou dizer, eu entregaria um piso igual para todo mundo. Acho que o diferencial que destaca cada apartamento. Aí eu estava dizendo que... me perdi. Não, a culpa foi minha. Não, a gente estava falando sobre essa questão de você não entregar, né, com tá falando do sonho, do sonho da aquisição. Pronto. É por isso que, inclusive, a gente tira um dor de cabeça do meu cliente, que é a forma de pagar, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir o financiamento, exatamente as soluções de aderir hoje ao financiamento da Caixa na planta, 10 você compra, você paga só 10%, paga parcelinha sobre a evolução da obra, você não tem mais a preocupação, será que a construtora me entrega? Tem garantia da Caixa. Será que eu vou conseguir o financiamento lá na frente, que hoje o crédito é um problema de mercado, hoje muito grande. Sim. Não tem crédito, Nossa, não tem mais essa preocupação. É a aflição de muitos clientes Muita meus, aflição. porque compra na planta, Deca, e só vai entregar daqui a um ano e meio, por exemplo. Será que lá eu vou ter o mesmo acesso ao crédito que eu tenho hoje, né, antes? Sim, agora, daqui a um ano e meio, será que alguma coisa vai acontecer? Será que eu ainda vou estar empregado? Então, assim, essa é a aflição de muitos. Estraga relações. Sim. Estraga relações, né? Então, você saindo com a nossa solução hoje, e eu estou abrindo mal de correções, viu? Porque quando eu adero o processo caixa, o valor é congelado. O valor que está aí, acabou. Você não paga mais nada para dentro. É maravilhoso. Você compra o valor certo, está tudo arrumadinho, não precisa se preocupar com nada. E aí você já começa a sonhar o solar. Sim. Né? Então, é bacana isso. Né? Legal. Você vê tanta trabalha diretamente com personalização de ambientes. sonhos. E vocês, profissionais de arquitetura, minha esposa é arquiteta, mas são muito boas.
Hoje em dia, fazer cada projeto imagina com o outro. E Sim. É capricho, é dedicação. Você E vê você que o combo consegue... tá formado, né? Um arquiteto casado com um construtor, vão dominar o mercado. Lógico. Dá pra ver, você personaliza, né? Você bota a sua arma nas paredes, enfim, é legal. A minha percepção como profissional, assim, eu estar escutando, que é a primeira vez que a gente tem esse contato, mas eu percebo que tem é visto o projeto, a proposta, com uma visão de 360 graus. Né? E os detalhes, nenhum passa desapercebido. A sua fala dizendo que você ainda manda um documento onde as pessoas vão dizer o que quer e o que não quer. Essa questão de não ter piso também é fantástico, porque minha proposta é uma proposta muito pegada mas na sustentabilidade, tanto que hoje eu estou fazendo mais uso do vinílico, né, que é um produto legal. que você aplica e aí não precisa quebrar, não gera lixo, não gera entulho. Pois é, então eu acho maravilhoso isso. E você dá o quê? É melhor você pegar uma página em branco ou você pegar aquilo já tudo constituído. Então, a página em branco é muito melhor para você realizar os sonhos dos nossos clientes, né? Eu acho isso fantástico. Dos nossos, porque são os mesmos. Ele começa aqui, passa aqui, depois... né? E foi aposta isso também, porque ninguém fazia. As construtoras lá são diferentes. O efeito parece que é o mundo a sério. Às vezes é totalmente diferente em Salvador. Lá as construtoras dificilmente, né, fazem o que a gente faz. A gente se arrisca, né? Como eu falei, você tem que tentar. Aí você vê como o cliente, né, aceita aquela evolução e aí você vai aplicando. E todas as coisas que vem aplicando, os clientes também aceitam. Eu vou até dizer, eu não estou ganhando nada não, viu, nenhuma comissão, mas assim, eu acho legal porque a proposta da Nena, ela está indo... caminhando junto com um conhecimento do mundo agora que é humanizado. Então, eu percebo que a proposta de vocês é muito personalizada, então é humana. Então, tá olhando, pensando naquela pessoa que vai consumir aquele espaço, entendeu? Isso é muito bom. Não é simplesmente fiz, construí, vendi, tchau. E tchau. Exatamente. É uma coisa que, desde o início, se começou com live, se eu puder... Fique à vontade. Quadro, a gente começou com um empreendimento com uma metodologia, né? A gente instalou alguns processos, por exemplo, o Follow the Work, o que é que todo mês, todas as obras têm vídeo via drone, que a gente manda para o nosso cliente. O seu cliente sabe onde está alocado o recurso dele. Ele não precisa visitar a obra, ele recebe, está no canal YouTube da Dena. Você vê todas as evoluções de obra desde ao aterro. A gente criou o saque da Dena, mesmo só com o empreendimento. A gente criou o saque. Diretamente o cliente vai ter pessoal de atendimento e se puder ele marca lá comigo, com o Luciano e tal, para a gente atender ele. Tem acesso aos donos da construtora. Então, exatamente esse assunto de humanizar o processo é um diferencial da Dena. A gente interiorizou a assessoria, né? A maior dificuldade do cliente, às vezes, o que era o primeiro imóvel, era como é que eu vou financiar? Como funciona? Vou no banco, pergunto procurar o gerente. A gente interiorizou esse dor de cabeça. Fala, deixa comigo, você me manda a documentação aqui, eu faço gratuitamente. Eu resolvo a sua vida. Então, a gente, todos esses cuidados, né? A gente, quando entrega o empreendimento, a gente faz uma festa bacana. Não é coxinha equipe, não. Com tudo coxinha equipe. Eu já vi. É uma festa e tanto. É chiquérrimo. Desculpa, eu tô falando porque a minha cabeça fica aqui processando, mas além de ser humano, vocês são inteligentes. Porque vocês estrategistas. Exato, vocês estão criando processos, né? Existem processos na empresa que tá o quê? Diminuindo a possibilidade de problemas no futuro. Então, isso está favorecendo vocês também, né? Isso de mandar pelo drone para não ter questionamento, até vocês mesmos estão acompanhando. Então, eu acho que é uma estrutura inteligente para que favorece a própria construtora também. Favorece o cliente, né? Favorece o corretor e favorece a própria construtora. Isso é fantástico. Mas você sente o calor. Né? Antigamente, a Nani, né, antes da Dena, então, realmente a gente era um pouco mais frio com o cliente. Realmente aquele processo, vender, construir e entregar. A gente tentou humanizar um pouco, mas também o mercado está diferente. Sim. Hoje, realmente, se você não botar a arma no negócio, não dá. E a gente, realmente, esse momento de festa, realmente, para agradecer os clientes, confiaram às vezes, compra muito, a gente vende muito a planta. Para você comprar na planta hoje, você tem que confiar realmente na construtora. Porque o mercado é o que é. A gente sabe muito bem com essa Selic alta, essa dificuldade. Ainda mais uma construtora nova, né? Agora já não é mais nova, não. É conhecida. Então, não é tão nova, mas é muito conhecida. Anos. A Dena tem história, a Nani tem história, mais de 20 anos cada uma. E a Dena agora já tem um nome formado. É a marca que é muito forte. A gente criou hoje.
Hoje criou uma marca. É. Mas a gente, como é que cria uma marca? Não é botando marca em qualquer lugar. Não, É realmente sim. esse cuidado, esse calor boca a com o boca. cliente. O meu cliente recebe a chave, ele recebe, tem um protocolo hoje de entrega com brinde, Vivara, Tânia Bulhões e tal. Viu? Esses são todos os cuidados comprou? que a gente Compre, viu? tem. Tô pensando Sinceramente. seriamente. O nosso pós-venda efetivo, né? Não existe obra perfeita, existe obra bem feita, né? Nosso pós-venda não passou de 2 dias. Então, isso se tiver algum problema, a gente entra no meio, o sócio vai ver. Isso Essa é legal, acessibilidade, entendeu? né, que é interessante, de você chegar em Francesco em qualquer momento, Sim, né, maravilhoso. com os clientes, os Isso nos corretores mata, também. porque tem todas as coisas que a gente tem que fazer. Hoje temos quase 400 colaboradores, a empresa já é estruturada. É grande, É muita dor de cabeça. Mesmo Mas- assim, o cliente é nosso foco. A gente não pode perder o foco. Se sente acolhido. Maravilha. Sim. Perfeito. Massa. É, Você quer fazer mais alguma pergunta, Deca? eu acho que a gente acabou, de uma forma ou de outra, Tá falando. falando sobre tudo, né? E a última pergunta seria exatamente o que a gente acabou de falar, né? O que torna uma casa verdadeiramente especial? É o projeto, é o acabamento, é o entorno ou a pessoa? Eu acho que é um combo, né? O que você acha, É um Francesco? combo, mas eu, como falei, vou repetir. Eu crio uma base, você personaliza, mas o que faz uma casa especial, o seu lar, são os momentos que você gera lá dentro. Para gerar aquele momento, você tem que ter a possibilidade de personalizar aquele negócio. Pode ser vida de solteiro, que chega em casa, a ambição é chegar em casa do trabalho e tomar uma cerveja gelada. Pode ser uma vida de casal que vai criar aquele menino, aquela família lá dentro. Sim. Para você criar memórias lá dentro. Exatamente. Então, se você comprar um imóvel Dena, você tem a garantia que você não tem dor de cabeça com o imóvel. Você pode Criar focar, suas memórias, criar você suas vende memórias, o ambiente pensar para a sua criação família, dessas pensar memórias. nos seus momentos. Maravilhoso. Perfeito. A gente extrapolou, viu? Mas foi ótimo, adorei. Se a gente quiser, a gente continua. Foi muito bom, porque a gente teve acesso. A proposta era falar sobre você, conhecer sobre a empresa. E é muito bom a gente ter acesso a uma instituição, uma empresa com esse formato, né? E para mim, eu acho que é encantador, Obrigado. né? Porque a realidade nossa hoje, como design de interiores, é um pouco diferente disso que você acabou de nos apresentar. E eu acho que quem está assistindo também ficou encantado com essas possibilidades, né? E com essa realidade também, né? Então é só agradecer, né? Agradecer. E para mim, como corretora também, né? Eu já trabalho com a Dena há quantos anos, Danilo? Não lembro. Mas acho que desde o Life. E desde o primeiro empreendimento da Dena, né? Que foi logo na pandemia, ali, depois da pandemia. 2021. E é encantador, assim, trabalhar com a equipe, né? Também tem o Cleudo, tem Ricardo, então tem Danilo que está aqui. Então, assim, a linha de frente da Dena, que é a parte comercial, é muito competente, é muito bacana. E também não é só isso, o empreendimento, ele se vende. Então, para um corretor, isso é um sonho, né? O empreendimento, ele vende por si só. Né? A marca é muito forte hoje, né? Apesar de ser de 2021 até hoje, mas a marca é mais forte do que muita empresa que está muitos anos no mercado. Então, é fácil, é bom, é gostoso o corretor trabalhar com uma construtora que não precisa tentar convencer ninguém de nada. Né? A marca por si só já entrega o produto, já vende. É bom ouvir isso. Então, para mim, os meninos sabem, né? Lá do comercial, quando eu chego lá, eu já chego tranquila. Né? Muitas vezes eu marco com o cliente na própria estrutura deles. Que a gente disponibiliza, a gente quer uma central de venda para disponibilizar para os coletores. Isso, porque lá tem um material e tal, o pessoal se sente, o comprador, ele se sente à vontade de estar lá dentro da estrutura da construtora, né? É diferente do que você vender fora dali, né? Então, para mim é maravilhoso. Os meninos sabem, eu vendo mesmo. Vendo muito. Obrigado, continue assim, firme e forte. Mais ainda. Vendo feliz, assim, e sei que o retorno é muito bom, né? O pessoal ama. Bom, Francesco, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua visão, a sua experiência conosco, né? A gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? A Salão Rene, a Projectos, a Alfa Home, a Top House, né? E aí eu gostaria que você desse as suas últimas palavras e mais uma vez agradecer, né, Fê? Eu que agradeço esse convite. Foi o primeiro podcast que a gente Sim, foi o primeiro podcast da vida dele. Que legal. Quase isso. Não, bem tranquila. Foi bem legal, gostei muito. Muito obrigado, parabéns. Obrigada. Muito legal. E que vocês possam compartilhar. Realmente a gente está trazendo um pouco de uma visão diferente do mercado, de como pode trabalhar bem
né? É fazer feito bem ou feito mal ao mesmo tempo. Sim. Tenta fazer com carinho tudo que a gente faz. Sim. E aí, muitas vendas, muitos negócios. Muito Para obrigada. todos nós. Obrigada. Com certeza. Obrigado. Agradeço. Então, se você curtiu, né, segue a gente no Instagram, né, que a gente tá, no YouTube, Band. Playground e na Band News. Estamos na Band, mamãe. Canal da Band. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a vocês.